Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São Luís do Paraitinga, São Paulo. Prepare-se para conhecer o relato de um morador que encontrou o espírito de um escravo em uma antiga fazenda. Sente-se próximo ao fogo e deixe o crepitar das chamas envolver você enquanto compartilhamos esta história de medo. Henrique sempre gostou de viver no campo. Após anos morando na cidade grande, decidiu mudar-se para uma pequena fazenda herdada de seus avós em São Luís do Paraitinga. A fazenda era antiga, com mais de 100 anos, e carregava consigo um ar de mistério e história. Henrique estava entusiasmado com a vida no campo e a chance de restaurar a velha casa colonial. Desde a primeira noite na fazenda, Henrique sentiu uma presença estranha. O silêncio do campo era perturbado por sussurros e passos que pareciam ecoar pelos corredores. Inicialmente, ele achou que eram apenas ruídos normais de uma casa velha, mas os eventos começaram a se tornar mais inquietantes. Certa noite, enquanto explorava o sótão em busca de objetos antigos, Henrique encontrou um baú trancado. Após alguns minutos tentando abri-lo, conseguiu arrombar a fechadura enferrujada. Dentro, encontrou cartas antigas, fotografias desbotadas e um diário de couro. O diário pertencia a um escravo chamado Joaquim, que havia trabalhado na fazenda durante o século XIX. Curioso, Henrique começou a ler as páginas amareladas. O diário detalhava a vida difícil de Joaquim, suas esperanças e sonhos, e também mencionava acontecimentos estranhos e sobrenaturais na fazenda. Joaquim relatava ter visto sombras e figuras na escuridão, sentindo-se constantemente observado. Henrique sentiu um arrepio ao perceber que as experiências de Joaquim eram assustadoramente semelhantes às suas. Naquela mesma noite, Henrique teve um sonho perturbador. Ele se viu na pele de Joaquim, acorrentado e sofrendo nas mãos de um capataz cruel. O sonho era incrivelmente vívido, e Henrique sentiu a dor e o desespero de Joaquim como se fossem seus. Acordou suando e com a sensação de que algo ou alguém estava tentando se comunicar com ele. Decidido a entender mais, Henrique passou os dias seguintes pesquisando sobre a história da fazenda e a vida dos escravos que ali viveram. Descobriu que a fazenda tinha uma reputação sombria e que muitos acreditavam que era assombrada pelos espíritos dos escravos que sofreram ali. Uma noite, enquanto estava na sala de estar lendo o diário, Henrique ouviu um barulho vindo do porão. Pegou uma lanterna e desceu as escadas com cuidado. Ao abrir a porta do porão, foi recebido por uma rajada de ar frio e uma escuridão opressiva. O cheiro de mofo era intenso e a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Iluminando o porão com a lanterna, Henrique viu sombras se movendo nas paredes. De repente, uma figura apareceu no feixe de luz. Era o espírito de Joaquim, seus olhos vazios fixos em Henrique. "Por favor, me ajude", sussurrou o espírito, sua voz cheia de dor e desespero. Henrique sentiu um pavor profundo, mas também uma estranha compaixão. "Como posso ajudar você?", perguntou sua voz trêmula. O espírito apontou para um canto escuro do porão. Henrique seguiu a direção indicada e encontrou uma pequena caixa de madeira enterrada sob uma camada de poeira e detritos. Ao abri-la, encontrou ossos humanos e um amuleto antigo. O espírito de Joaquim parecia aliviado, mas ainda não estava livre. "Enterre meus restos sob o velho carvalho no campo", disse o espírito. "Só assim poderei descansar em paz." Henrique fez como foi pedido. Na manhã seguinte, levou os ossos e o amuleto até o carvalho e os enterrou. Enquanto cavava, sentiu uma presença observando-o, mas não era ameaçadora.
Após completar a tarefa, uma sensação de paz desceu sobre a fazenda. O ar parecia mais leve, e os sussurros e passos desapareceram. Naquela noite, Henrique teve outro sonho. Joaquim apareceu novamente, desta vez com um sorriso de gratidão. "Obrigado", disse ele antes de desaparecer em uma luz brilhante. Os dias que se seguiram foram tranquilos. A fazenda parecia renovada, e Henrique sentia que havia feito algo significativo ao ajudar o espírito de Joaquim a encontrar paz. No entanto, ele nunca esqueceu as noites de terror e os sonhos vívidos. A experiência o marcou profundamente, e ele passou a contar a história a quem quisesse ouvir, garantindo que a memória de Joaquim e dos outros escravos nunca fosse esquecida. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Henrique sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite, e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.